Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar e conversar sobre o nosso glorioso. Os bastidores estão agitados. O Arthur, camisa número 7, pode estar de saída do Botafogo para o Catar, tá? A gente vai falar sobre isso. Grande possibilidade do Arthur deixar o Botafogo. Quero conversar com vocês também outros temas importantes aqui. Eu vejo muita gente pedindo o Arthur Jorge de volta ao Botafogo. A multa rescisória dele, gente, é muito alta, né? Prestem atenção. Uma pesquisa feita com a torcida do Botafogo, 89% aprovam a volta de Tiquinho Soares ao Botafogo. Vamos falar também sobre o ranking da Conmebol, foi divulgado ontem, o Botafogo subiu 2 posições, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like agora, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Conto sempre com a ajuda de vocês. E ative também o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, eu já abro conversando com vocês sobre o ex-técnico do Botafogo, o Arthur Jorge. Eu vejo muitos torcedores botafoguenses sonhando, pedindo a volta dele. Primeiro que a gente tem o David Ancelotti, permanece, está fazendo parte do planejamento. Ontem eu trouxe uma informação aqui que tem a questão da Copa do Mundo ano que vem, isso vai ser definido, reuniões acontecem e tem que decidir aí o John Textor junto com o Ancelotti, mas é o técnico do Botafogo ano que vem e a gente tem que aceitar isso. Mesmo se o Botafogo quisesse a volta do Arthur Jorge, primeiro que ele e o John Textor teriam que se entender, né? A gente sabe que tem um problema entre os dois. O Arthur Jorge saiu do Botafogo de uma forma muito conturbada, mas tem uma outra questão também. O Arthur Jorge, ele tem contrato com o Al Rayyan até 2027. E sabe quanto que é a multa rescisória? 32 milhões de reais. Nenhum clube paga isso para nenhum treinador. Qualquer clube vai pegar essa grana, vai investir em estrutura, vai investir em reforços. Ninguém vai pagar uma multa de 32 milhões de reais para trazer um técnico. Inclusive, ele estava na mira do Cruzeiro, o Jardim saiu, mas o Cruzeiro já até desistiu, porque não tem como pagar essa multa para trazer o Arthur Jorge. Inclusive, lá no Cruzeiro, tem tudo para ser o Tite, o técnico. Então, para quem pede Arthur Jorge no Botafogo, hoje, ele tendo contrato com o Al Rayyan, é muito difícil, só pagando a multa, e é muita grana. Olha, deixa eu falar sobre Tiquinho Soares, porque isso aqui chama atenção. Uma enquete feita com a torcida do Botafogo, com praticamente ali quase 2.000 votos, a torcida do Botafogo, ela aprova em 89% a volta de Tiquinho Soares, tá? 11% não são a favor, mas é muito difícil, né? Já trouxemos aqui no canal que é muito difícil nesse momento a volta do Tiquinho. O Botafogo observa, ele quer voltar, mas ele tem um salário muito alto, teria que abaixar muito para o Botafogo trazer, mas isso aqui chama atenção, né? Quase 2.000 votos com a torcida do Botafogo e 89% aprovam a volta do Tiquinho Soares, 11% não. Ele que tem contrato para a equipe do Santos até 2027. Nessa temporada foram 7 gols, 4 assistências em 40 jogos com a camisa do Santos, tá? Nessa reta final agora com o Vojvoda, nas últimas 18 rodadas do Brasileiro, o Santos ali brigando contra o rebaixamento, de 18 jogos, ele só jogou 2 com o Vojvoda, então realmente ele não tá bem no Santos, ele não estava bem ano passado aqui no Botafogo, mas o Botafogo observa, ele já falou que por ele talvez volte, então a torcida aprova, vamos ficar de olho aí para ver como é que vai ser mais para frente
a situação do Tiquinho Soares. Olha, falando agora sobre a Conmebol Libertadores, o Botafogo que está na pré do ano que vem. Ontem a Conmebol divulgou o ranking ali, né? O top 30 dos clubes de 2026, tá? O Botafogo subiu 2 posições. O Botafogo agora é o 19º no ranking da Conmebol. O Botafogo que esse ano chegou às oitavas da Libertadores, fez subir um pouquinho ano passado. Apesar de ter sido campeão, o Botafogo estava 2 posições abaixo, né? O Botafogo sobe 2 posições. Então agora o Botafogo é o 19º na lista do ranking da Conmebol. Esse ranking é muito importante porque ele serve para balizar os sorteios da Libertadores e da Sul-Americana. O Botafogo que vai entrar na segunda fase da pré-Libertadores aí, tá no pote 1, joga o primeiro jogo fora, decide no estádio Newton Santos. Botafogo passando, ainda vai ter uma terceira fase antes da fase de grupos. Se o Botafogo chegar na fase de grupos, e a gente quer que isso aconteça, o Botafogo vai para o pote 4 e o sorteio da fase de grupos vai acontecer em março, tá? Nesse ranking aqui, divulgado pela Conmebol ontem, o Palmeiras é o líder, tomou o lugar do River Plate, que tá fora da Libertadores esse ano, tá? O River Plate não joga a Libertadores desse ano. Uma curiosidade, se você pegar a Sul-Americana, o bicho vai pegar na Sul-Americana, tá? Tem vários times lá de camisa, o River Plate tá fora. Então o Palmeiras tomou a liderança nesse ranking. O Flamengo, que era o 4º, foi para a 2ª posição. O Flamengo, que é o campeão da Libertadores desse ano. O River Plate, que era o 1º, foi para 3º. O Boca Juniors é o 4º e o Peñarol é o 5º, fechando aí o top 5. Esse ranking aqui são analisados ali muitos anos na Libertadores. Então, por isso que temos essas equipes aqui também. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos conversar aí sobre a possível saída. Será que ele vai sair? O Arthur, o anão, camisa 7, pode estar de saída do Botafogo. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, o Arthur, o anão, camisa número 7 do Botafogo nessa temporada, pode estar de saída, tá? O Botafogo pode negociar ele nessa janela com o clube do Catar. Informação do GE. Ele estava na lista para poder ir para o São Paulo, né? Era um dos interessados ali pela equipe paulista, nessas trocas aí que o Botafogo está tentando fazer com o São Paulo, com o Ferrarese, com o Pablo Maia. O Arthur estava nessa lista. Só que ele não vai para o São Paulo. O Botafogo está negociando para ele ir para o futebol do Catar. Por quê? O Botafogo está devendo muito dinheiro para o Arthur. Então o Botafogo fazendo esse negócio vai ser bom para todo mundo e o Botafogo vai zerar essa dívida com ele. Lembrando que o Botafogo contratou o Arthur do Zenit da Rússia, em julho, e pagou 62 milhões de reais. Pagou, né? Porque o Botafogo ainda tem dívidas aí com o jogador. Nessa temporada, com a camisa 7 do Botafogo, o Arthur marcou 8 gols e deu 5 assistências em 48 jogos. Olha, dando minha opinião, eu não escondo pra ninguém aqui do canal que eu fui contra a chegada do Arthur. Se você pegar os vídeos aqui no canal, lá de trás, vocês vão ver que eu não fui muito a favor da chegada do Arthur no Botafogo, muito pela estatura, pelo porte físico. Teve aqui muita discussão aqui, o pau quebrou, né? Nos comentários aqui, o pau quebrou. Claro, a gente sempre respeitando as opiniões uns dos outros, mas eu fui contra a chegada dele. Mas eu tenho que ser sincero. Nessa reta final, ele ajudou, ele foi útil. Se você pegar, foram 8 gols, 5 assistências em 48 jogos. Então ele conseguiu fazer uns gols, ele conseguiu dar algumas assistências. O Arthur, de cara pro gol, é difícil perder. Ele sabe fazer gol. O problema é o valor que o Botafogo gastou nele e o alto salário que ele recebe aqui no Botafogo.
é muito pouco produtivo no jogo. Apesar dos bons números, ele é muito pouco produtivo no jogo. Ele não desenvolve. Então, pensando aí no que o Botafogo quer para a próxima temporada, jogadores alto, forte, correria, não dá para ter o Arthur. Acho até que daria para ele ter ali um cara no banco como Arthur para compor elenco, mas é muito caro, né? Para você ter um jogador desse no banco, é muito caro para o Botafogo. Então é melhor você negociar do que você ter um cara desse no banco, porque o Ancelotinho pensa no Arthur como um ponta. Desde quando ele chegou, falei aqui no canal, eu vejo o Arthur jogando mais por dentro, como um segundo atacante, pisando na área, finalizando. Eu não vejo o Arthur como um ponta. Quando ele chegou aqui, eu cansei de falar no canal isso. Então, eu sempre achei que o Arthur, ele poderia ser útil jogando mais por dentro do que pela ponta. O Renato Paiva, na época, chegou a colocar ele um pouco por dentro e foram ali uns melhores jogos do Arthur. Foi com o Renato Paiva quando ele botou o Arthur jogando mais por dentro. Agora, o Ancelotinho, pensando nele como um ponta, o Botafogo já está no mercado buscando pontas altos, fortes e rápidos, o Arthur vai acabar perdendo espaço. Então, para você ter um jogador caro como o Arthur no banco para compor elenco, eu tenho certeza que o Botafogo é melhor negociar, você paga o que deve a ele e você vai no mercado buscar jogadores com características ali que você queira para o ano que vem. Eu estou muito na expectativa para o ano que vem. Eu estou vendo que a gente está voltando aí para o norte, né? O estilo do Botafogo desde o começo da SAF. Jogadores rápidos, fortes, altos, e a gente abandonou isso esse ano. E parece que o Botafogo está voltando para isso, e é muito importante. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuide, fiquem com Deus, boa terça-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, eu estou de volta sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.